Agora, uma curiosidade, assim, eu pesquisei também bastante sobre a Débora, pessoal, vai lá no LinkedIn aqui, Instagram, que você tá vendo o Instagram aqui na tela e na descrição aí, Facebook, YouTube ou Twitch, tem as redes sociais da Débora também para você acompanhar. Reparei que, assim, em alguns momentos você tinha gerindo ali três, às vezes até mais projetos ao mesmo tempo, sabe? Como que foi ali o começo de pensar em falar em produtividade, em gestão de tempo? Em que momento da sua vida você percebeu que tinha que falar disso, Débora? Vamos começar lá então da minha jornada. Eu fui atleta, eu fui bailarina, eu fui campeã brasileira a primeira vez quando eu tinha 13 anos. É um esporte que não é muito conhecido no Brasil, mas eu joguei aí no Rio de Janeiro. Fui campeã, inclusive, aí no Rio de Janeiro. É um esporte parecido com o boliche, é um esporte mundial. Mas o que me trouxe isso? A disciplina. Meus pais, eu sou educadora física, minha primeira profissão. Eu sou filha de professores de educação física, então na minha casa, regra, disciplina foi desde pequena. Então essa questão de não saber o que tem que fazer, não saber horário e tudo mais, planejamento foi uma coisa que é normal para mim. E no esporte a gente precisa ter essa disciplina. A gente precisa ter planejamento e execução, porque não adianta ficar só ouvindo, ouvindo e não colocando em prática. Senão fica só com obesidade cerebral. Depois disso, eu vou te contar uma coisa agora, que imagine eu, Débora, atleta, eu da minha mãe como técnica. Eu cheguei uma vez em São Paulo para jogar, eu esqueci de levar meu tênis. Nossa. Aí como eu chegar e falar para minha mãe, para encurtar aqui o nosso, que o assunto agora não é para falar daquele momento, mas eu tive que jogar, cheguei no campo, no estádio lá onde a gente estaria jogando, no pavilhão, eu peguei um tênis emprestado de alguém que estava lá no armário, tênis menor do que o meu pé. Eu joguei o final de semana inteiro e fui campeã. Mas isso quer dizer a minha qualidade, sabe? Mas o vexame, para mim, foi muito grande. E o que eu aprendi com aquilo? A me planejar. Hoje, eu faço um checklist, eu já tenho, né, meu checklist de viagem. Sempre antes de viajar, eu olho tudo que eu estou fazendo. Isso trouxe para a minha vida. Eu nunca mais esqueci tênis. Eu nunca mais esqueci uniforme. Quer dizer, o aprendizado. É aprender com o erro. Mas é o planejamento que me fez isso. Porque naquela época eu não tinha, imagina, eu tinha 14 anos nessa idade, nesse episódio da minha vida. E eu trouxe para a minha vida o quê? Fazer um checklist para nunca mais precisar esquecer de nada. Então, é não repetir. E aí, quando você traz, não repetir o erro, né? Quando você traz o teu planejamento, a educação física, lembra você quando você estava na escola, Renata, você tem 2 meses de basquete, 2 de vôlei, tinha, né? 2 de handebol, assim sucessivamente. Então, o professor ele precisa planejar o ano dele, nós precisamos planejar o nosso ano. Estou fazendo comparação, tá? Do nosso ano, a gente traz para o nosso mês. Do mês eu trazia para a semana e da semana eu trazia para o dia, para chegar a saber o que eu precisava ensinar aquela turma naquele dia. Qual que é a diferença de eu estar ensinando um aluno e estar fazendo isso para o meu planejamento da vida? Então, quando você traz esse comparativo, foi aí que eu desenvolvi a minha metodologia. A minha metodologia TAC, ela assim, o nosso relógio faz tique, minha metodologia faz TAC. São 3 pilares. 3 pilares que eu comparo com o pódio olímpico. Qual é o lugar que eu quero ficar? No primeiro lugar, que é o C da minha metodologia. É tarefa, anotações e compromisso. São somente 3 pilares, que é o pódio. Então, sempre o compromisso é o teu lugar sagrado, é o pilar mais forte do seu dia. E com isso, eu fui trazendo ao longo da minha vida. E quando eu larguei a educação física e passei para o mundo empresarial, eu comecei no RH. Eu não sabia nem preencher uma carteira de trabalho. Mas com a minha desenvoltura, com as minhas faculdades que eu fui fazendo, minhas pós-graduações e tudo mais, eu cheguei a me destacar. E eu fui para o Conselho Nacional da Mulher Empresária em Brasília. Aí as mulheres falavam assim, Débora, como você dá conta exatamente do que você falou, de tanta coisa? Nessa época eu já estava trabalhando numa indústria com 4 unidades, mais de 300 funcionários, funcionava 24 horas por dia. Eu fazia parte de alguns grupos de network, é o network que te faz dar o próximo passo. Que medo que você está sentada, né, Renata? Segundo, eu precisava fazer planejamento, porque eu não poderia deixar a parte pessoal, a parte profissional, e somente eu querer fazer network, eu querer estar. Porque quando você está nesses congressos, nesses eventos, nessas associações, são trabalhos voluntários.
né? E aí você precisa pagar, a gente costuma falar que a gente precisa pagar boleto, mas eu precisava dar resultado para minha empresa, porque senão o meu chefe, que no caso era meu marido, ele não ia me liberar para fazer todos esses trabalhos que eu já fazia se eu não desse conta do recado. Então, com planejamento, sabendo que é prioridade, você consegue fazer essa gestão. Agora, só quero falar uma coisa. Talvez você ainda, né, não me conhece toda a trajetória, vocês que estão nos ouvindo, eu tive burnout. Por quê, Renato? Algum tempo da minha vida, por muitos anos assim, eu inverti. Eu deixei o trabalho ser prioridade na minha vida. E hoje eu falo, minha saúde, minha família e meu trabalho. Não inverta a ordem. Primeiro eu preciso cuidar de mim, da saúde física, mental, emocional e espiritual. Eu estando bem, eu vou cuidar da minha família. Minha família estando bem, eu vou cuidar do meu trabalho. Não quer dizer que eu não possa inverter e não devo inverter também um pouco, dependendo da época e do planejamento que eu estou fazendo. Você está com uma filha pequena agora, então você está numa fase de vida diferente do que eu. Mas vou te falar um exemplo assim. Um contador, na época que está fazendo o nosso imposto de renda, ele precisa saber que ele vai inverter. O trabalho dele vai ficar em primeiro lugar. Mas tem que ter um prazo para isso. Eu chegava a dormir 1h30 por noite, estava tudo bem na minha cabeça. E não está tudo bem. Porque eu queria dar conta, eu queria ser... A pessoa passava mensagem para mim no WhatsApp e eu respondia na hora. Isso para mim era ser produtiva. Não é isso. Não é fazer muitas coisas. Então, com isso, a gente vai aprendendo o que não se deve fazer. E a neurociência, que foi o último MBA que eu fiz agora, aqui na ESIC, ele me ensinou muito a priorizar, a fazer uma coisa de cada vez, não uma coisa por dia, mas uma coisa de cada vez. Com esse planejamento, hoje eu entendendo e desenvolvendo essa metodologia, eu consigo fazer muitas coisas em pouco tempo ou no tempo devido para cada uma delas que eu determino.